noite, pessoal. Está no ar o programa Quer Saber. Se você tem alguma dúvida sobre o movimento espírita ou sobre a doutrina espírita, esse é o lugar. Fica conosco, dá um curtir nas nossas redes sociais. Comigo, a nossa irmã Márcia Letícia, que é palestrante espírita e trabalhadora da União Espírita Deus, Amor e Caridade, Casa Vovozinha. Boa noite, Márcia. Boa noite, Quilim. É uma alegria muito grande estar aqui para a gente conversar mais uma vez e esclarecer algumas dúvidas. Márcia, a Casa Espírita faz consultas espirituais e físicas? Olha, a Casa Espírita, como o próprio nome diz, faz consultas espirituais. Algumas casas oferecem como serviço de assistência social consulta física, consulta para problemas de doença, e aí as pessoas são atendidas por médicos. Na nossa casa, na UEDAC, as consultas são espirituais, apenas. Márcia, essas consultas, ela tem um custo? Não, todo o trabalho na Casa Espírita é um trabalho gratuito. Então, as consultas espirituais também não têm nenhum custo. Problemas desenganados pelos médicos, podem ser tratados na Casa Espírita? Olha, a Casa Espírita, ela vai tratar o problema espiritual. Se a pessoa tem um problema que foi desenganado, algum problema de saúde, que foi desenganado pelos médicos, a Casa Espírita vai ajudar essa pessoa a ter uma outra visão sobre a doença, explicar algumas situações que estão envolvidas numa doença que foi desenganada, para que essa pessoa consiga atravessar esse momento de incerteza e de sofrimento, que é estar passando por uma doença, outro enfoque, sobre um outro prisma. Então, ela é de grande valia, ela ajuda ao equilíbrio emocional e ajuda principalmente o equilíbrio espiritual. Mas a cura física da doença não é essa a proposta do tratamento espiritual que é realizado na Casa Espírita. Márcia, nada dá certo na minha vida e também na família. Sinto muita angústia com frequência. Devo fazer uma consulta espiritual? Pronto, aí é realmente o foco da consulta espiritual, a área de atuação realmente da Casa Espírita, do tratamento espiritual é esse. As pessoas costumam buscar o tratamento espiritual com essa sintomatologia que ele falou, que não consegue explicar objetivamente o que acontece, mas que sente essa série de desconfortos e que com certeza consegue um amparo muito bom dentro da Casa Espírita, fazendo a consulta e posteriormente o tratamento espiritual. Este realmente é o nosso foco de atenção no tratamento espiritual. A Casa Espírita, ela aceita pessoas de outras religiões? Sim, com certeza. A gente sempre recebe pessoas de outras religiões e todos são muito bem-vindos, né? Porque a Casa Espírita, ela não faz acepção de pessoas. Então, mesmo os irmãos que são necessitados de outras religiões são sempre muito bem-vindos. E vindo à Casa Espírita, não precisam se tornar espíritas. Eles passam pela Casa Espírita, fazem a consulta, o tratamento espiritual, depois podem retornar à sua religião de origem, sim. Eu preciso estudar a doutrina espírita antes de fazer a consulta? Não, quem vai ser consultado não precisa estudar a doutrina espírita. Precisa estudar a doutrina espírita quem vai atender as pessoas. Os médiuns, os doutrinadores e todos os trabalhadores da Casa Espírita estudaram a doutrina espírita, mas o consulente não precisa, não. Sou de outra religião. Me disseram que na Casa Espírita fazem curas. É verdade? Pois é. Então, na Casa Espírita, esse termo que realizam uma cura não é essa a proposta da Casa Espírita. A proposta da Casa Espírita não é realizar o tratamento físico, é trazer conhecimento para que a própria pessoa passe pela situação de doença, no caso falando de cura, né? Passe pela situação de sofrimento
amparada, se sentindo amparada e trazendo a ela o conhecimento. E é esse conhecimento que vai promover um bem-estar, que vai propiciar com que ela consiga passar por essa situação de dor ou de doença com tranquilidade, com serenidade, se sentindo amparada e entendendo os porquês, os motivos que muitas vezes envolvem os sofrimentos materiais. Na casa da vovozinha, no caso da Uedac, todo dia de consulta? Quais são os dias? Como é que eu faço para fazer a consulta? Nós temos, atualmente, nós temos consultas presenciais às segundas e sábados, às 19 horas, às terças-feiras, às 13 horas e às quartas, às 8 da manhã. Então, basta a pessoa vir até a casa e aí recebe uma ficha e é encaminhada para uma reunião anterior à consulta, uma reunião de preparação, onde é lido o evangelho, comentado um trecho do evangelho, e depois ela passa pela consulta espiritual. Atualmente nós estamos atendendo com um número reduzido de pessoas, por conta das restrições impostas pelo governo estadual, né, de limitação de número de pessoas. Então são atendidas por cerca de 20 pessoas por semana, né? Por semana não, por sessão. A consulta é feita em mesa branca? Não, a consulta, inclusive aqui a nossa mesa eu acho que é de madeira, né? É uma mesa marrom. Então, na verdade, o espiritismo Begezinha. Begezinha. É begezinha, eu acho, nem lembro a cor. O espiritismo kardecista, ele não se fixa em nenhum objeto, não existe nenhum objeto que seja necessário, imprescindível para que haja uma sessão espírita. Uma sessão espírita é necessária apenas que hajam pessoas e não objetos. Então não existe nenhum tipo de dogma ou nenhum tipo de objeto que seja indispensável à realização da reunião espírita, não. Da consulta espiritual, no caso, né? Márcia, eu posso fazer consulta por outra pessoa? Olha, pode fazer, e muitas vezes as pessoas fazem por ela e pedem para fazer por outras pessoas. E o que eu sempre recomendo, que a pessoa venha fazer a consulta, porque é uma experiência, eu digo que é uma experiência única, a consulta aqui na casa da vovozinha, na Uedac. É um magnetismo diferente, é um envolvimento diferente, e todas as pessoas que passam por consulta, que relatam que já da consulta já saem com um bem-estar muito grande, já saem reanimadas, felizes. E eu que tenho alguma experiência, alguma vivência no meio espírita, me surpreendi positivamente com a consulta espiritual que é realizada aqui na casa. Realmente é uma consulta que acolhe e que a pessoa já sente a melhora já logo na primeira consulta mesmo. Márcia, quantas vezes eu preciso fazer consulta? A consulta deve ser feita sempre que necessário. O que é importante a gente entender? É uma consulta espiritual, então eu venho, faço a consulta e após a consulta espiritual é proposto um tratamento espiritual. Porque da mesma forma que a gente faz com o médico, só de ir ao médico, a gente não para, não é verdade? Como eu disse, que as pessoas relatam um bem-estar muito grande quando saem da consulta, é importante para que esse bem-estar, que a pessoa se reequilibre espiritualmente, que ela faça o tratamento. O tratamento consiste em assistir a palestra uma vez por semana, vir até a casa para assistir a palestra, tomar o passe e a água fluidificada. Esse é o tratamento. Então, após a pessoa fazer o que é proposto pela casa, 8 semanas de tratamento, geralmente as pessoas retornam para uma outra consulta. Ou não, né? Às vezes elas já estão tão bem, tão equilibrada, que simplesmente dispensam. Mas sempre que a pessoa sentir necessidade, ela vem para uma consulta espiritual. Agora acontece o seguinte, muitas vezes as pessoas vêm toda semana para consulta.
E não é esse o objetivo, né? A gente vai na consulta e a gente precisa fazer o tratamento. Agora as pessoas, tem algumas pessoas que têm problema, por exemplo, moram numa cidade do interior. E aí como é que faz? Faz o tratamento espiritual na sua cidade, procura um centro, ou frequenta um outro centro. E aí vem para fazer consulta aqui, que é bastante comum também, a gente receber pessoas de outros centros espíritas. E aí vem, faz a consulta aqui, mas faça o tratamento espiritual, faça a oração diária, todas estas medidas que são efetivamente o tratamento, né? É verdade. O tratamento consiste em quê, Márcia? Então, como eu tinha dito, né? Na palestra, por que é importante vir assistir palestra? Muitas vezes a gente fica pensando, mas eu vou para lá, demora 1 hora uma palestra. Não, 1 hora não, é 40 minutos, mas a gente já, naquele envolvimento espiritual, muitas vezes negativo, a gente fala, mas não dá aquela vontade, né, de não ir. Durante a palestra, a pessoa, se ela consegue se desligar dos problemas, é nesse momento que a espiritualidade ajuda a trata o lado espiritual dos assistidos, né? Então, a palestra ajuda a mudar um pouco o foco do pensamento, o padrão vibratório, traz outras ideias para as pessoas a respeito dos temas que são debatidos, né? Depois dos temas que são debatidos, não, dos temas que são trazidos para a palestra, né? Depois da palestra tem o passe espiritual, então o passe ajuda a reequilibrar, e a água fluidificada, que a pessoa leva para casa e ao longo da semana te orienta que ela tome um copinho, uma xicrinha de chá daquela água que foi fluidificada durante a palestra e faça a oração diária também. Esse é o tratamento. Eu sempre, quando eu trabalhava no mediúnico, eu sempre dizia para o pessoal o seguinte, além de explicar esse tratamento, eu dizia o seguinte, ainda tem a segunda parte do tratamento, que é a mais difícil, é a forma íntima. Não adianta eu fazer a consulta, eu trazer minha água fluidificada, eu ler o evangelho, fazer minhas orações, se eu não consigo mudar a minha forma de ver a vida, se eu não consigo mudar o meu jeito de viver. Exatamente. Essa mudança é fácil? Não. É do dia para a noite? Não. É um dia de cada vez, como passinhos de bebê. Exatamente. É esse esforço, né? Nas mínimas coisas que a gente vai modificando a forma de viver e ajustar. Isso que o Quilin falou. Ajustar o nosso olhar, ajustar a nossa lente para que a gente consiga enxergar a vida, a nossa vida sobre outro prisma, né? Fazer uma interpretação da vida sobre um olhar mais generoso, que isso nos faz bem. Então são esses ajustes que vão trazer uma qualidade de vida, uma serenidade que a gente precisa para esse momento, né? Márcia, eu quero agradecer a tua participação, dizer que foi muito bom e tudo que é bom dura pouco, certo? E deixar aqui para que você possa deixar uma mensagem para os nossos espectadores. Bom, eu convido a todos, quem tiver oportunidade, venha fazer uma consulta espiritual, que realmente é um presente de Deus. A gente tem uma casa como essa aqui na Paraíba que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor e que nos ajuda a nos mantermos equilibrados nesses momentos que a gente está vivendo, que são tão difíceis, né? Pois é, pessoal, agradecendo a audiência e dizer que na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos de volta com o Quer Saber. Se você tem alguma dúvida sobre doutrina espírita ou sobre o espiritismo, o espaço é aqui. Não deixe de nos curtir nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima segunda, pessoal.